Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre como é a faculdade de gastronomia. Então assim que entra tem o vestiário, tem armário para você guardar suas coisas, um espaço para você se higienizar, colocar luva, máscara, o que quiser. Tem vários eletrodomésticos na cozinha, câmera fria, geladeira, freezer, todas as coisas básicas de cozinha e algumas coisas diferentes também de cozinha industrial. Então aí os fogões, as bancadas, geralmente a gente trabalha de 2 a 4 alunos por bancada com um montante ali de receitas, e aí basicamente a gente chega na sala nos dias comuns de aula e a gente tem a receita já pronta porque vem no Unimestre, então a gente imprime a receita antes, chega na sala e começa a executar. Então, aí é uma aula de enologia, tá? Para vocês terem uma noção, é uma aula de vinhos. Então, o professor geralmente pega o computador, abre slide, se a matéria dele é mais teórica. Às vezes é numa sala comum, às vezes é na cozinha mesmo, quando a gente vai fazer um mix aí de aula teórica com aula prática, que nesse caso que a gente faz a degustação do vinho, que a gente fala sobre o vinho na parte teórica e depois faz a análise sensorial ou faz uma harmonização com alguma coisa, então é sempre assim. A faculdade também possibilita a gente conhecer muito lugar fora, fazer muita visita técnica. Nesse dia era uma degustação de ostras e é um passeio conhecendo uma empresa de ostras que cultiva ostra aí no mar. Então a gente fez o passeio de barco, fez a degustação no final. Então isso é bem bacana também, a gente faz várias visitas técnicas durante o ano. Essa aí já era uma aula de drink. Nem sempre a gente faz as coisas, coloca a mão na massa. Às vezes a gente só observa, tá? É raro, mas às vezes o professor ele faz a demonstração, que dependendo do assunto a gente aprende mais vendo alguém fazer e experimentando, analisando cada processo do que a gente mesmo fazendo. Outra coisa que muita faculdade faz é trazer um professor convidado. Então, por exemplo, nesse vídeo a gente estava tendo uma aula de insetos, que é uma coisa mais específica, então a faculdade trouxe um professor convidado. E eu tenho o vídeo já no canal, vou deixar o link aqui embaixo sobre essa aula de insetos que eu comi insetos. Nesse outro vídeo já estamos fazendo aí um evento, então a gente montou todo o evento, fez a foto, montou o buffet e depois a gente tá comendo, tá? Você come muito na faculdade de gastronomia. Quase tudo que a gente produz a gente come e o que sobra geralmente vai pro lixo. Eu já falei sobre isso em outro vídeo também, vou comentar aqui embaixo. Nesse vídeo dá pra ver bem como funciona a cozinha no dia a dia. A gente chega já com a receita impressa que a gente leva, que a gente sabe que vai ter no dia. Aí chega lá, já vai ter todos os insumos ali em cima da mesa, todos os ingredientes, e a gente começa a cozinhar. Às vezes o professor faz uma demonstração, se for uma técnica, ou às vezes ele explica ali na frente, ou ele vai só de bancada em bancada observando. Tem professor que fica mais na dele, espera a gente terminar e ir lá levar para ele experimentar, para ele dar as críticas, enfim. Mas no geral a gente se reúne aí de 2 a 4 alunos e começa as produções. Às vezes tem uma produção só que a gente faz em grupo, por exemplo, um bolo, uma coisa mais elaborada, mas às vezes a gente chega e tem 5, 6 receitas, a gente se divide, vai fazendo, vai um ajudando o outro, um lavando louça, outro fazendo, e enfim, é por aí, tá? Os professores estão sempre auxiliando, você pode ver que a professora está o tempo todo passando, né? Então isso é bem importante. A gente também pode chamar eles o tempo todo para tirar dúvida. Não tem problema se você faz alguma coisa errado, deu errado a receita, o professor só vai te explicar o que aconteceu de errado, enfim. E cada matéria tem as suas particularidades. Então, essa aí era uma matéria aí de cozinha contemporânea, então a gente só começa a fazer. Mas tem matéria de, por exemplo, enologia, como eu mostrei antes, que geralmente tem uma parte teórica que tem que ser passada antes, ou às vezes precisa de uma demonstração quando é uma técnica de confeitaria mais específica, então a gente perde às vezes 1 hora da aula só vendo a demonstração para depois fazer. Então depende. Isso aí é uma coisa que acontece muito, né? A nossa bancada finaliza todas as produções do dia e leva para o professor experimentar. Então ele vai experimentar cada coisinha, vai falar onde a gente errou, onde poderia ter ficado melhor, o que passou no sal, enfim, dar a nota. Isso aí já era uma prova, né? Então era uma prova de harmonização. Eu quis harmonizar um bolo de morango com espumante. Então a gente mesmo mandou a lista de ingredientes que a gente ia querer usar na prova para o professor autorizar e cada um fez a produção que queria com a harmonização que queria. Eu fiquei com a sobremesa, outros amigos ficaram com a entrada, enfim. Esse vídeo já era um dia que a gente fez um evento de conclusão de curso, então eu fiquei com a sobremesa, cada aluno ficou com uma parte aí do evento e a gente fez daí essa linha de produção para servir os convidados que estariam no bistrô para comer, né? Mas às vezes a gente faz o evento só pra gente mesmo comer no final. Essa aí é a loucinha que fica depois da sobremesa que eu fiz, tá? Pra quem não sabe, se lava a louça e muito na faculdade de gastronomia. A gente chega a perder às vezes 40 minutos só
lavando tudo no final. Tem vários eletrodomésticos, como ultracongelador, maceira, vários equipamentos bem industriais, bem bacanas. Aí ficam umas salas onde os professores armazenam cristais, coisas mais delicadas, menores, para não perder, enfim, daí eles pegam pra gente. E esse é o bistrô. Quase toda faculdade tem um bistrô. Essa faculdade que eu estudo é a Uniavan, né, como vocês já sabem, mas quase todas têm um bistrô, um espaço que possa montar eventos, ou vocês sentarem para comer, enfim. Então aí mais uns vídeos aí, uns takes sobre eventos, quando a gente monta a linha de produção, cada um fica com uma função, mas todo mundo se ajuda, a cozinha como um todo, né? Na faculdade tem os ramekãs, tem os materiais. Nesse dia aí a gente pode sentar para comer junto com os convidados, e os convidados no caso foram a gente que convidou, então vocês viram minha mãe aí do lado, aproveitei para chamar ela, que ela sempre quis experimentar. Então nesse final aí a professora tá dando umas orientações, agradecendo, os alunos sempre lá na frente estão falando, né, sobre o prato, estão aprendendo as coisas. Então, assim, mesmo quando é pandemia, a gente não pode fazer evento grande, a gente fazendo um evento para 5 pessoas que seja, a gente segue todos os protocolos de um evento grande para estar aprendendo, para estar agregando aí na carreira. Lembrando que cada matéria é diferente, gente. Cada matéria vai exigir um espaço diferente, uma atenção diferente, um cronograma novo, né? Esse aqui foi só alguns takes que eu fiz aí do meu último mês ali de aula. Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção de como funciona mais ou menos uma aula, uma prova de gastronomia, como que é mais ou menos uma cozinha por dentro, caso você ainda não conheça. E se ficar qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Beijo e até o próximo vídeo.